Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Nasce um filho, nasce uma mãe. E normalmente a maternidade vem junto com muitas dúvidas, algumas culpas, mas com muito amor e afeto. E hoje o programa Seus Filhos é especial de Dia das Mães e elas terão por aqui espaço para compartilhar suas experiências, suas angústias, seus questionamentos. E começamos por aqui dando foco às mães com filhos ainda na infância. Eu, Thaís Dias, estou por aqui e ela também, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães para você e para todas as nossas ouvintes que têm filhos, sobrinhos, netos. Pronto, falei! Conosco por aqui a Fabiana Rocha, mãe de 2 crianças, um menino de 2 anos e uma menina de 4. A dúvida dela é sobre birra. Sou mãe de 2 crianças, um menino de 2 anos e uma menina de 4 anos. Minha menina está numa fase de muitas birras. Tirar o foco não adianta, acolher ela também não aceita. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? E aí, Roseli, o que ela pode fazer, hein? Ai, nessa hora eu queria tanto dizer para ela, faça tal coisa, mas você não sabe a vontade que eu tenho de ter uma resposta boa para ela, mas a gente não tem e nenhuma mãe tem, nenhum profissional tem, porque como a gente ouviu a Fabiana dizer, tirar o foco não funciona, acolher não funciona, talvez ela tenha que ter uma diversidade de alternativas, sentar, conversar. É infindável a possibilidade de ter uma saída, uma solução, mas que vai resolver, não. Por quê? Porque é a época que ela vive. 4 anos, 3 anos, 5 anos, é a época de autoafirmação. Eu sou eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, e eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero isto. Então, faz parte dessa etapa da vida do desenvolvimento. E a gente tem que ter muita paciência, Fabiana, muita paciência. Que sufoco! A Marina Correia é mãe da Rosa, de 4 anos, e também tem uma dúvida, Roseli. E ela, quando volta da escola, me conta que o amiguinho bateu nela. Eu já conversei com a escola tá de olho, mas como é que eu posso orientar a minha filha? Eu não queria que ela ficasse apanhando, mas também não quero que ela bata. Você consegue me ajudar? Agora a bola tá contigo, Roseli. Ela faz bem não querer que a filha bata, faz muito bem, porque a agressão pode gerar agressão e daí não tem fim, né? Porque bate e volta e vai se transformando numa espiral que vai subindo e crescendo. Então é isso mesmo. Orientar uma criança de 4 anos, o que você deve fazer é o máximo de orientação que é possível dar nessa idade, é dizer que ela deve procurar a professora, ficar perto da professora quando ele se aproximar, evitar de ficar muito próxima a ele, brincar com outros colegas. Agora, isso acontece na escola, não é uma coisa que deve acontecer sempre, né? Deve ser de vez em quando. Além disso, Marina, tem outra questão. Nessa idade, eles entendem a realidade de uma maneira diferente. Às vezes, o colega nem chegou a bater, mas fez algo que ela não gostou e ela sentiu como se ele tivesse batido nela. Então, sim, conversar com a escola, para a escola ficar de olho, e só isso é possível fazer. Episódios desse tipo vão acontecer muitas vezes ainda. Se prepare com muita paciência, mas também muita perseverança nas orientações. Palavra de ouvinte. Conosco a Elisa Almeida, que é mãe de gêmeos, o Bento e a Isa, de 4 anos.
eu ter uma criança mais decidida, que não tem dúvidas, que não tem inseguranças nesse momento, porque eles mudam constantemente. E já tem uma outra criança que é mais insegura, que tem uma necessidade de aprovação, mais sentimental. Então, meu maior desafio, eu acho, que de todas as mães é como você desenvolver essa autoestima dessa criança, para que ela se sinta livre e segura para poder expor seus sentimentos, suas opiniões. Roseli, é isso, né? A gente tem 2 filhos e são pessoas completamente diferentes. A gente precisa estar muito atento às necessidades de cada um deles, né? Isso. E que bom que eles são diferentes, né? Porque assim o mundo vai ganhando maior diversidade, a família também. É interessante que a gente reconheça as diferenças entre os filhos, mesmo quando eles são gêmeos. Então é importante, Elisa, lembrar que você não precisa ter pressa. Ainda não é hora de pensar com 4 anos, né? Em timidez, introversão, extroversão. Cada criança reage de um jeito nesse período da vida, mas eles vão mudar, eles podem mudar e com muita rapidez. Então não se fixe de que o seu filho é assim, a sua filha é assado. Vá acompanhando o desenvolvimento deles para você conseguir caminhar paralelamente a eles. E espere que eles mudem, porque eles vão mudar. Me conta uma história. Programa especial de Dia das Mães, abrindo os microfones da Band News para que elas possam tirar dúvidas. Nesses primeiros momentos, estamos falando para as mães de crianças. Quais são suas dicas, Roseli? Eu tenho a dica de um livro, Thaís, que eu gosto muito desse livro, eu acho muito interessante. A gente vive num período de muita violência nos relacionamentos, e eu não digo necessariamente violência física, né? Mas verbal também. E as crianças absorvem isso e acham que essa é a maneira de se relacionar com os outros. As mães exaustas, cansadas de tantas coisas que fazem, muitas vezes perdem a paciência e tem uma reação um pouco mais agressiva, né? Quando o filho desobedece, faz uma arte que ela não queria ou não atende à condução que ela deu. Então eu escolhi um livro para isso. O título do livro é Educação Não Violenta, como estimular autoestima, autonomia, autodisciplina e resiliência em você e nas crianças. Então repete pra gente, Roseli. Educação Não Violenta, como estimular autoestima, autonomia, autodisciplina e resiliência em você e nas crianças. Programa especial de Dia das Mães aqui na Band News FM. E o programa Seus Filhos abre espaço para tirar dúvidas das mães. E a gente segue por aqui ouvindo mães de crianças. Eu também quero falar. Por aqui agora, a Jaqueline Moraes, que é mãe de um menino de 11 anos. Eu gostaria de saber com que idade a gente já pode começar a ensinar a criança sobre as tarefas da casa. Tem uma idade para isso? Olha, não tem uma idade para a gente ensinar. Tem uma idade para a gente colocar como responsabilidade e compromisso, né? A gente pode ensinar a criança pequena, na primeira infância, a fazer tarefas domésticas, pedindo que ela ajude sempre que a gente vai fazer alguma coisa. Vem aqui, me ajuda a tirar o pó aqui do quarto, me ajuda a varrer isso aqui, esse pedaço, me ajuda a guardar essas coisas. Ajudando a mãe, a criança vai aprendendo e vai apreendendo que aquilo é uma coisa cotidiana que é preciso ser feita. A partir dos 7, 8 anos, sempre com a tutela da mãe, do pai, do adulto, é possível já delegar um compromisso. A tarefa tal é sua todo dia, mas não adianta falar uma vez e esperar que ela faça. É preciso tutelar diariamente. Palavra de ouvinte. Espaço aberto para a Caterine Moraes, que tem uma filha de 8 anos.
Hoje eu queria perguntar um pouquinho sobre sexualidade. Por aqui algumas perguntas começaram a aparecer e eu queria saber qual é o momento ideal e qual é a forma mais clara, né, e objetiva de se falar. Então eu queria saber qual é a melhor forma de abordar, como é que os pais podem se preparar para esse momento, quais são as respostas que a gente precisa dar de forma direta e quais são aquelas que a gente pode ainda só matar a curiosidade do que foi exatamente perguntado. Uma dúvida muito pertinente que muitos pais com filhos na infância têm, né, Roseli? Verdade, Thaís, verdade mesmo. Olha, a melhor maneira de a gente dar orientação, educar a sexualidade dos filhos é falando diretamente, objetivamente, simplesmente com naturalidade. As crianças percebem com muita clareza quando há uma inibição da mãe ou do pai para falar desse tema. E é essa inibição que vai ser absorvida e não tanto aquilo que eles falam, né? Então é importante lembrar apenas qual é a idade que a criança está e o que ela é capaz de entender. Por exemplo, aos 8 anos, uma criança não entende o que é um relacionamento sexual de adultos. Mas é preciso dizer para ela assim, sim, os adultos namoram de um jeito muito íntimo, mas quando você crescer mais um pouco, você vai entender. Os filhos crescem e as dúvidas mudam, mas não desaparecem. É tanta coisa acontecendo nessa fase da vida dos filhos, a adolescência. É a busca por liberdade, as mudanças físicas e emocionais, a autodescoberta. E nós, adultos, precisamos nos adaptar, readaptar muitas vezes, se reinventar, lembrar que já passamos por isso, por essa etapa da vida, para ajudar os nossos jovens. E esse é o nosso assunto por aqui. Nós vamos abrir espaço nesse programa especial de Dia das Mães para as mães de adolescentes. Minha voz. Por aqui, a Mafalda Moura. Uma das maiores dificuldades que eu tenho hoje com minha filha adolescente, ela vai fazer 14 anos agora, é de orientar, fazê-la ter responsabilidade com as questões da escola, com as questões de casa, com a vida de uma forma geral, sem causar um grande conflito. Porque sempre que eu vou confrontá-la e mostrando o que é certo e o que é errado, eu recebo uma devolutiva de incompreensão e às vezes até uma irritabilidade excessiva. Existe uma fórmula de evitar esse conflito e de orientar? Fórmula mágica, normalmente a gente sabe que não, Roseli, mas dá alguns caminhos, né? A primeira coisa é entender que a gente não pode exigir do adolescente um comportamento de adulto, que aliás muitos adultos sequer conseguem ter, né? Então, orientar, dizer o que é certo e o que é errado, é função da mãe, do pai, dos adultos responsáveis. Mas é função do filho transgredir, se irritar, negar, recusar. Então, o conflito é inevitável. Agora, uma boa dica, Thaís, toda vez que surgir um conflito, é bom parar e conversar a respeito daquele conflito, porque os conflitos que vão se acumulando levam ao confronto, e confronto entre mãe e filho adolescente não costuma ser boa coisa. Pronto, falei. Com a palavra, a Ana Monteiro. Sou mãe do Theo, que tem 12 anos, e agora nessa fase assim, meio pré-adolescente, né, o que eu fico em dúvida é o quanto eu devo levar em conta as escolhas dele em relação a determinado contexto, né? Sobre ir ou não visitar um familiar que eu tô indo, e às vezes ele manifesta contrariedade, às vezes de dizer para ele como ele gostaria que a gente fosse até, né? Se a gente vai de Uber, se a gente vai de ônibus. São escolhas que às vezes eu fico em dúvida sobre o quanto eu devo deixar ele decidir, ou eu mesma devo decidir, né? Nessa fase em que ele começa já a demonstrar mais as vontades dele e as contrariedades que ele tem. Essa é uma dúvida muito presente na rotina dos pais nessa fase, tanto da transição quanto no momento da adolescência, né, Roseli? Verdade. Mas também há uma certa confusão por parte de mães e pais a esse respeito, Thaís. As escolhas e as decisões que dizem respeito à família toda
são os adultos que precisam fazer. Claro que eles podem contar com a participação dos filhos, que ainda não são adultos, são adolescentes e às vezes até criança, mas a escolha final será e deverá ser sempre dos pais. Agora, quando a escolha diz respeito ao próprio adolescente ou à criança, né? Aí cabe o bom senso da mãe, do pai, de avaliar se é possível ceder aquela escolha para ele ou se ainda não, se ele ainda não sabe escolher bem em relação àquele determinado contexto. Agora, lembrando, as escolhas precisam ser dos adultos, porque se uma dessas escolhas não der certo, a criança não pode arcar com essa responsabilidade de não ter feito a escolha certa. Conosco por aqui agora a Suelen Hugo, que é mãe de um jovem de 14 anos. Tenho uma dúvida sobre como agir com adolescentes que estão sempre emburrados. Teria alguma dica? Roseli, agora eu quero ver. Tem dica? Eu me lembrei agora de quando minha filha era adolescente, isso faz muito tempo, Thaís, que quando ela fez 13 anos, eu não sabia assim como presenteá-la, né? Porque era tanta irritação, tanta cara feia. E aí eu passando numa feira de artesanato, eu achei uma almofada escrito assim: não entre, estou em crise. E foi isso que eu dei para ela, né? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é lidar com um pouco de bom humor com as situações. O adolescente pede isso, né? Porque ele não está conseguindo ter humor, então a gente precisa dar uma ajuda, né? E ter um pouco de bom humor. E a gente precisa também ter paciência, porque é um mundo muito feito por adulto na visão do adolescente, né? Então nada é legal para ele, nada é bom. As orientações que os pais dão e até exigem cobranças, nossa, para eles é péssimo, né? Mas é uma fase da vida que vai passar para os pais e para os filhos. Palavra de ouvinte. Por aqui, a Lia, que é mãe do Samuel, de 14 anos, e da Maria Vitória, de 20. Um ponto em comum, tanto entre Maria Vitória na sua época e Samuel no presente, que é extremamente irritante e atrapalha bastante no cotidiano, que é a preguiça do adolescente, que é algo que acaba irritando, transtornando, atrapalhando o bom desenvolvimento às vezes na escola. E eu queria entender o gatilho que dispara isso e como contornar. É um gatilho, é uma situação de momento, é uma fase. E aí, Roseli? Pode ser um gatilho. Algumas situações podem ter gatilhos, né, Thaís? Mas muitas situações desse tipo podem não ter gatilho algum. O gatilho é a própria adolescência, é o próprio ressentimento do jovem consigo mesmo. Vamos lembrar, Thaís, que eles vivem um período da vida com cobranças sociais intensas, né? Há cobranças escolares, há cobranças para o corpo bonito, perfeito, modelo, há cobranças para o tipo de relacionamento amoroso que eles podem ter ou deverão ter, há cobranças para o tipo de roupa. Nossa, é muita exigência sobre eles, então eles ficam muito irritados o tempo todo, inquietos e inseguros na relação com eles mesmos. E isso deságua, né, com as pessoas mais próximas, principalmente mãe e pai. Então, de novo, olha, parece que hoje a palavra que eu mais vou falar, Thaís, é paciência. Paciência e acolhimento. Eles precisam também, às vezes, de um ombro amigo, falar: você está chateado, eu entendo, mas se você me explicar melhor o motivo, talvez eu possa te ajudar mais. Programa especial de Dia das Mães aqui na Band News FM, e estamos abrindo os nossos microfones para que as mães possam tirar suas dúvidas com a Roseli. O nosso foco, por enquanto, continua sendo com as mães de adolescentes. Eu também quero falar. E quem fala agora é a Raquel Marinho, que é mãe de 2 meninas, uma de 11 e outra de 16 anos.
ela apresenta dificuldade na parte do estudo. Já tirei celular, estimulei horário, faço algumas dinâmicas com ela, mas mesmo assim elas ainda apresentam dificuldade no estudo. O que poderia vocês me apresentar para elas melhorar essa parte do estudo de matemática? O que você diria para ajudar a nossa ouvinte, Roseli? Pois é, olha, o ensino fundamental tem 9 anos, o ensino médio 3, 12 anos de sofrimento para os alunos e para os pais, Thaís, porque assim, eles não querem, eles não gostam, a escola não é atrativa para eles têm tantas descobertas a fazer e eles se sentem emperrados na escola, aí a escola às vezes exagera nas atividades escolares para serem feitas fora da escola, que é a hora que o jovem adolescente, a garota, tem vontade de, estou livre para fazer aquilo que eu quiser, e mesmo aquilo que eu quiser ficar sem fazer nada, né? Não é preguiça, não, é muito trabalho interno, e isso é exaustivo para eles. Então não existe uma maneira, a maneira é sempre de dizer para eles, olha, vamos aprender que a vida é assim, tem coisas que a gente precisa fazer, e vocês precisam aprender e estudar, vocês precisam terminar a escola até o final do ensino médio, então vamos levando da melhor maneira possível, do jeito que vocês estão levando, parece que está difícil para vocês, para a professora e para mim. Vamos navegar! E qual é a sua indicação, Roseli, para as mães de adolescentes? Agora há pouco eu disse que os adolescentes precisam de acolhimento, né, Thaís? Mas as mães de adolescentes precisam de muito acolhimento, a gente está percebendo aqui. É muita mudança, muita dificuldade de adaptação para as mães. Então eu escolhi um site que escreve uma carta, o título da carta é Querida Mãe de Adolescente. O título já mostra que começa com um bom acolhimento, né? E é uma carta aberta para a mãe de adolescente e as mães vão se identificar e vão ver a sensibilidade com que foi escrito esse texto. Então o título é Querida Mãe de Adolescente e o endereço do site é jaquelinevilela.com.br, sendo que esse Jaqueline tem um C antes do Q. Criamos os filhos para o mundo, mas quando chega a hora deles irem, é difícil lidar com essa sensação, para muita gente pelo menos. Sentimos um orgulho, medo, preocupação, a gente vibra, fica tenso. Educar é assim. E no programa especial de Dia das Mães, a gente vai abrir espaço agora para ouvir as mães que têm filhos adultos, dividindo as suas experiências, as suas dúvidas. Sim, essas dúvidas não desaparecem com o passar do tempo. Vamos juntos, agora, com o nosso programa em versão ampliada, ouvindo mães de todo o Brasil. Eu também quero falar. A Cláudia Hugo, que tem uma filha de 27 anos, fala sobre um misto de sentimentos. Dúvidas, preocupações, muitas coisas que a gente sente, né? É o medo quando sai de casa, a hora que vai voltar, como que vai voltar, né? Esse mundo horrível aí, são muitas preocupações e muitas dúvidas. É isso, né, Roseli? A gente se prepara a vida inteira, a gente ouve o tempo todo, você cria os filhos para o mundo, para terem autonomia. Mas eles vão para o mundo e a gente fica ali olhando tenso, apreensivo, é muita coisa passando pela cabeça. O que você diria para essa mãe que tem um filho adulto que sente tanta coisa ao mesmo tempo? Aliás, não é só a Cláudia que sente isso, muitas mães, né? Mesmo mãe de muitos adultos com uma idade até bem maior que a filha da Cláudia. É assim, a gente acha que eles não são capazes de se proteger, e se proteger significa saber onde deve andar, onde não deve andar, o que deve evitar, saber fazer avaliação de risco. Mas a gente ensinou tudo isso para eles durante a infância, a adolescência. E agora, a vida é um risco mesmo. Agora, para viver, é preciso passar por esse risco. Então, Cláudia, fique firme, fique tranquila, porque não há outra maneira da sua filha viver
a não ser saindo de casa, fazendo o que ela deve fazer, o que ela quer fazer, e você fica em casa esperando, mas tenha uma certeza, isso é vida. Eu conheço adultos que não saem de casa por medo desse mundo que ela disse que está horrível, né? Não é só horrível, não, a gente vê muita coisa que não é horrível. Então, avaliar as possibilidades que eles têm e torcer para que dê certo. Palavra de ouvinte. E participando conosco agora, a Cláudia Santos, que é mãe do Maurício, de 33 anos, e da Juliana, de 29. Aí eu queria saber como eu devo proceder para dar continuidade a essa interatividade. E aí, Roseli, muitas vezes a relação muda, né? E muda bastante, é natural que isso aconteça, mas como é que a gente compreende isso e garante essa conexão, essa conversa, essa interação? Pois é, o jovem adulto, que é o caso dos filhos dela, né, 33 e 29 anos, eles têm muitos compromissos, eles têm muitas vontades, amigos. Vamos lembrar que não faz muito tempo, né, que eles têm uma vida autônoma, independente até o ponto possível, é claro. Então, às vezes, eles deixam, né, de visitar os pais, de telefonar para os pais, mandar uma mensagem, por puro esquecimento, e não é esquecimento da mãe e do pai, é esquecimento de fazer aquilo. Então, é bom que a mãe possa dar um toque para eles, olha meu filho, olha minha filha, todo adulto precisa de uma mãe também, estou aqui, quando quiserem conversar, estou aqui. E de vez em quando dá uma ligada, né, para lembrá-los da sua presença, mesmo na sua ausência, porque para eles você está ausente, porque você deveria estar vivendo a sua vida e eles a deles, né? Agora, eles vão amadurecer um pouco mais e aí vão ver a importância desse vínculo que vai estar presente até o fim da vida. Pronto, falei. E a Maria José, que é mãe de um jovem de 18 anos, quer falar sobre limites. A minha pergunta é: como impor limites em um filho já adulto? E aí, Roseli, dá para colocar limite, dá só para dar sugestões nesse caso? É difícil, né? É difícil porque não adianta a gente falar com um jovem de 18 anos, não faça isso, porque ele tem todas as possibilidades de fazer se ele quiser fazer. Agora, tudo muda de figura se o limite diz respeito à vivência dele na casa da mãe, do pai, do responsável, né? Aí ele precisa respeitar. Isso é um limite, né? Ele não pode descumprir as regras estabelecidas pelo dono da casa, pela mãe, por exemplo, né? Que pode ser a dona da casa. Então, ele pode desfrutar da casa assim, ele pode levar colegas, amigos, amigas para lá, desde que a mãe saiba antecipadamente e concorde com isso. Então, são duas coisas, né? Uma coisa são os limites que dizem respeito à convivência cotidiana entre eles, e outro limite da vida. Os limites da vida, né, chegou a hora dele começar a aprender sozinho. Minha voz. Espaço aberto para a Anita Castro, que é mãe do Marcelo, de 22 anos, e da Priscila, de 35. A pergunta vai para minha filha, de 35. Ela passou agora há pouco um estresse no relacionamento com o marido. E eu fiquei com receio de conversar alguns assuntos porque eu não queria me colocar na situação de crítica, mas sim de orientação. Então, como é que eu faço? Essa é uma questão, Roseli, eu já ouvi, eu brinco com a minha mãe porque não só sobre relacionamento amoroso, mas de uma maneira geral, ela sempre começa assim, eu não queria falar, mas já falando, e aí vem com a opinião na sequência. E nesse caso, Roseli, como é que o pai, né, chega, traz sua percepção, sua opinião, porque ele tem também esse direito, né? Ele tem o direito de expressar sua opinião, mesmo que seja uma opinião contrária, mas de maneira respeitosa, né? O que significa o seguinte, Thaís, a visão de mundo deles, a vida deles é muito diferente
da visão de mundo e do tipo de vida que os pais levam. Então, eles podem não ouvir, né, as orientações que eles têm, os pais têm a dar, a mãe principalmente, porque acha que não vai ser capaz de entender o mundo que a pessoa vive agora, né? Nessa juventude, 35 anos é jovem. Então, é possível, sim, que você transmita a sua opinião e seja ouvida como crítica. Isso pode acontecer, mas nada que uma boa conversa não vai produzir um maior desentendimento ainda inicialmente, mas que pode caminhar para um entendimento entre vocês e quem sabe até ela possa aproveitar suas palavras, não é? Programa especial de Dia das Mães aqui na Band News FM e seguimos agora abrindo os microfones para as mulheres que têm filhos adultos, para essas mães de filhos adultos. E por isso a gente já abre espaço para uma delas. Pronto, falei. Por aqui, a Maria Souza, que é mãe da Júlia, de 29 anos. A minha filha vai se casar ano que vem e às vezes eu percebo uma situação que eu poderia orientar, né? Mas eu fico receosa por conta de estar me metendo. Então eu gostaria de saber de você uma orientação sobre como que eu devo me comportar. Veio a opinião, não necessariamente a filha quer acatar. E isso pode acontecer e pode se repetir também, né, Roseli? Ah, com certeza vai se repetir muitas vezes. A questão é que, veja como é difícil a gente aceitar o crescimento deles, né? A gente quer dar opinião, mas quer que essa opinião seja aceita plenamente. E não é assim, eles têm posições próprias e a gente é que precisa respeitar isso. Ô Maria, uma boa maneira é, antes de você emitir sua opinião, ouvir a dela. Perguntar para ela o que ela achou e depois dizer, né, olha, é uma visão, é possível essa que você tem, mas é possível ter outra. A minha, por exemplo, eu vi isso, tal coisa, e veja, ela não precisa aceitar a tua opinião, ela só precisa ouvir. Depois, talvez ela considere algumas coisas, mas nem sempre. Maria, se prepare. Vi e curti. Qual é a sua indicação, Roseli, para as mães que nos acompanham e que têm filhos adultos? Thaís, eu vou indicar um filme, um clássico. O próprio título já diz o que é um tipo de relacionamento entre mãe e filhos adultos. Laços de Ternura, esse é o título do filme. Laços de Ternura é um filme de 83. Tá aí a indicação da Roseli para você que nos acompanha. Se quiser participar conosco, fique à vontade. Anote o nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Você também pode nos acionar pelas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Você, se quiser ouvir mais uma vez o nosso programa, indicar para alguém, é simples e fácil. Você pode ouvir no site da Band News FM, também no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de áudio. Esse programa teve a produção do Eduardo Frumento e da Luana Pereira e a sonorização do José Antônio de Araújo. Agradeço muito a sua companhia ao longo dos últimos minutos e, lógico, aos ensinamentos dela, Roseli Saião. Um beijo para você e mais uma vez, feliz Dia das Mães. Um ótimo Dia das Mães para você, Thaís, e um excelente, né, relacionamento com os filhos a todas as mães que nos ouvem diariamente aqui na Band. Um beijo carinhoso a todas. Um beijo grande, na semana que vem tem mais. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.